Muitíssimo bom dia! Começa mais um dia de leitura da palavra. Sabadou! Começou o sábado. Chegamos no final de mais uma semana de leitura da Bíblia, onde Deus nos ensinou muito, a gente aprendeu demais no livro de Provérbios essa semana. Terminamos o Salmo, muita coisa está acontecendo. Estamos no dia 55 da nossa leitura. Quase já chegando a 60% da nossa leitura bíblica, já passamos da metade e continuamos a todo vapor aí, neste sábado. Que Deus te abençoe, que a glória dele venha sobre a tua vida, que o Espírito Santo possa te invadir, te presidir. Lembrando que hoje é sábado então, hein? Sempre no sábado, no final da live, no final da semana, a gente chama algumas pessoas aqui para participar, para interagir um pouquinho, para a gente ver como que está sendo essa leitura para todos nós. Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo venha sobre você. Me escreve aí, onde você está hoje? Está em casa? Está indo trabalhar? Se você trabalha no sábado, que horas são aí onde você está? Que Deus te abençoe muito aí em nome de Jesus, viu? Vamos nessa? Vamos orar para que Deus venha sobre nós, que a palavra dele nos instrui, nos ensine essa manhã? Senhor, nós queremos nos colocar diante de ti aqui, meu Deus, pedindo que o Senhor venha. Fale conosco aqui, Senhor, abra o nosso entendimento para que nós possamos escutar a Tua voz e somente na Tua voz sermos direcionados e guiados, meu Deus. Preside esse momento aqui, em o nome de Jesus Cristo nós colocamos nas Tuas mãos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos nessa? Tem gente escrevendo aqui, estou em São Paulo com sono, Deus te abençoe. Estou em casa em Curitiba, tem gente dizendo aí, escrevendo, estou em casa em Curitiba, Deus abençoe vocês. Deus abençoe, né? Dia sabadou, indo para o trabalho. Que Deus abençoe você que trabalha aí nesse sábado que já está. Estou em casa em São Bernardo do Campo, São Paulo. Deus abençoe. Quanta gente, hein? A caminho do trabalho, bastante gente indo trabalhar aí. Deus te abençoe em casa. Curitiba, já escreveram aqui. Muito bem, bom dia. Deus possa te abençoar. Vamos nessa? Vamos, pegue a palavra de Deus, abra hoje comigo ali no livro de Eclesiastes. Final de gripe, indo pro trabalho. Deus te abençoe aí, melhoras para você aí. Domingão, muito bem, na Conectados, o pessoal escrevendo. Deus abençoe. Em casa, São José dos Pinhais. Tô em casa super animada, muito bem. Ivoni, de Brasília, Deus abençoe. Tô em casa, em Curitiba. Aí começou um monte de gente a falar aqui. Pega a Bíblia então, abre o livro de Eclesiastes e vamos avançar na leitura da palavra de Deus, porque São Paulo, indo jogar tênis. Deus te abençoe aí você, hein? Bateu uma partidinha de tênis logo assim no sábado de manhã. Alagoas, Deus abençoe você aí, muito bem. Vê se ganha o jogo aí, hein? Muito bem. Você que está indo jogar, que escreveu. Muito bem, vamos nessa? Pega a palavra, abre em Eclesiastes capítulo 1. Na Bíblia, gente, não tem acasos. Na Bíblia tudo é intencional, evidente. A Bíblia é um livro milenar, histórico, o livro mais lido da história da humanidade, o melhor best-seller que já existiu, que é o nosso manual de vida, totalmente inspirado pelo Espírito Santo. Então não tem intencionalidade na Bíblia. A gente acabou de ler Provérbios, que é uma obra-prima. Provérbios é a essência da sabedoria de Salomão. Mas sabe o que a Bíblia vai nos ensinar aqui? Que até o homem mais sábio que já existiu, sem a presença de Deus, é nada. Sem a presença de Deus, esse ser humano perde o sentido de viver. Esse ser humano encontra frustração na vida. Se até o homem mais sábio do mundo, sem Deus, vai mostrar que ele de nada ele aproveita, imagina nós. Por quê? A gente conhece a história de Salomão, a gente vê que Salomão foi um cara muito sábio, só que desde o começo de sua vida ele tinha uma pequena barra grande fraqueza. Ele começou a se casar com mulheres filhas de outros povos, inclusive com a filha de Faraó. Ele se casou, construiu um palácio para ela no seu complexo, que tinha o seu templo, sua casa real, mas também uma casa para a filha de Faraó. Ele tem 700 mulheres, 300 concubinas, mais de 1000 mulheres, um negócio absurdo. E ele termina os seus dias distante de Deus. Há algumas evidências que ele se arrepende depois e se conserta com Deus, mas ele passa um grande tempo quase que em loucura. Então ele vai de um extremo para o outro, porque ele se afasta da presença de Deus. Mais uma vez vou repetir, qualquer um de nós com a presença de Deus é uma coisa, sem a presença de Deus não é nada. Sem a presença de Deus está distante dos seus princípios, dos seus valores, está distante de sua sanidade.
Por que eu estou dizendo que tudo na Bíblia é intencional? A gente acabou de ler Provérbios e na sequência vem Eclesiastes. Eclesiastes, no original, deriva do termo eclésia, que é assembleia, que lá na frente iria virar igreja. Eclesiastes, então, podia ser traduzido como aquele que fala em uma assembleia. Só fala numa assembleia quem tem autoridade, só fala numa assembleia quem quer fazer com que os seus conceitos sejam ouvidos. Salomão, então, escreve, só que agora a sua escrita, diferente de Provérbios, onde ele vai destilar sabedoria, é uma escrita num tom pessimista. Porque para Salomão, o tema principal de Eclesiastes é tudo é vaidade, nada há novo debaixo do sol. Então deixa eu explicar primeiro esse termo antes que a gente comece a ler. Vaidade aqui não é a vaidade como você talvez está na tua mente, que às vezes as pessoas leem e erroneamente concluem. Vaidade não é você se arrumar, não é você passar um perfume, um batom, pentear o cabelo, fazer uma chapinha. Isso não é dessa vaidade que ele está dizendo. Vaidade no original quer dizer tudo é passageiro, nada vai durar para sempre, nada é novo debaixo do sol. Então, Salomão entrou num período de frustração, de desgosto com a própria vida, que ele diz, tudo é vaidade, tudo é passageiro, na verdade tudo vai passar, não tem novidade nenhuma. Para que eu vou estudar? Para que eu vou trabalhar? Para que eu vou ter fé? Para que eu vou ter esperança? Tudo é passageiro, tudo vai passar mesmo. O homem morre e vive, o mundo nem percebe. Então ele perde um pouco da esperança na vida. Nós vamos ler o relato de alguém frustrado. E por que a Bíblia permite um livro inteiro, que são 12 capítulos que a gente vai ler hoje aqui, que possivelmente vai ficar só em Eclesiastes, não vai entrar em Cantares, para não misturar. Por quê? Para mostrar o que acontece com um homem que era sábio demais, mas se afasta da presença de Deus. Como que ele vai perder a esperança da vida. Como que a vida vai ficar meio que sem sentido. É quase que um Salomão meio apático, depressivo, cansado de tudo, nada é novo, nada que esforço há, o que valeu a pena isso, o que valeu a pena aquilo outro. Então, anda em frustração aquele que se afastou um pouco da presença de Deus, de acordo com o que a Bíblia está dizendo aqui. A vida perde um pouco de sentido, as coisas perdem o sentido, você fica meio desanimado. Vaidade, então, é a palavra-chave do livro, que significa transitório, não eterno, efêmero, passa rápido, não tem nada a ver com a vaidade de se arrumar, tá bom? Só para deixar isso bem claro para você. Vamos nessa, então? Vamos pegar Salomão? Ele diz que ganha lá nas coisas, que ganha em tudo. Vamos ler um pouquinho, só que como ele é sábio, evidente, que tem versículos que você pode extrair como princípios de vida muito legais, mas é óbvio, porque ele é sábio, tudo que está escrito na Bíblia, você, evidente, pode se aproveitar, tanto para coisas que você fala, cara, tá vendo, isso é um exemplo de não ficar distante de Deus, como para coisas que são princípios para viver. Então é isso que nós vamos ler aqui, tá bom? Então ele vai começar justamente dizendo isso, tudo é vaidade. Eclesiastes capítulo 1, versículo 1, palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Então ele nunca vai se intitular pregador, ele vai se titular, nunca ele vai se intitular como o próprio Salomão, ele vai se chamar o nome dele de pregador. Possivelmente ele escreveu isso em 931 a.C., perto de sua morte. Há uma evidência que ele tenha voltado a Deus, mas perto de sua morte, já desgostoso da vida. Olha só como ele está meio assim. Geração vai, geração vem, a terra permanece para sempre. Levanta o sol, põe-se o sol, volta ao seu lugar, nasce de novo o sol. Ele está dizendo, a vida é uma rotina. O vento vai para o sul, gira para o norte, sua carreira retorna para os seus circuitos. Os rios correm para o mar não se enche, o lugar por onde correm os rios também não voltam a correr. Está dizendo, a vida flui, tem o seu fluxo normal. Todas essas coisas, olha como ele está frustrado. Versículo 8. Todas essas coisas são canseiras, que ninguém pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, não se enchem os ouvidos de ouvir. É a vida, ele está dizendo. A vida tem um ciclo normal que se tornou uma canseira. Frustrado, distante de Deus. O que há de ser, o que foi, e é o que há de ser. O que se fez, isso tornará a fazer. Versículo 9. Nada há novo debaixo do sol.
Eu estou falando do mesmo cara que escreveu Provérbios, que depois nós vamos ver que perde o sentido assim. Como assim? Se Deus tem novidade de vida para a gente em todos os momentos. Então nossa esperança é confiar em Deus. Aqui de novo, para mim é muito interessante Eclesiastes estar aqui logo na sequência de Provérbios para mostrar, cara, o cara mais sábio sem Deus pode se tornar um cara só frustrado, que correu e não construiu nada. A gente vai ver inclusive esse termo aqui. Há alguma coisa que se possa dizer, olha, isso é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, das coisas posteriores também não haverá memória, ou seja, ele deixou de entender o legado que se vive na Terra, as novidades de vida que se vive na Terra. Eu, pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Apliquei meu coração a esquadrinhar, lembra que ele está falando a vida dele, a me informar com sabedoria, de tudo que concede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho Deus impôs aos filhos dos homens para nele os afligir. Meu Deus do céu! Então, por que eu estou te explicando? Se você está precisando de esperança, de pregar uma palavra de esperança, não vai ser em Eclesiastes que você vai encontrar, né? Você não vai encontrar versículo dizendo, tá vendo? Deus vai ser conosco, como Salmos às vezes nos instrui, como o próprio Provérbios nos instrui. Importante, gente do céu, como que o autor, mesmo o cara que escreveu que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, chegou num ponto onde ele está escrevendo, cara, não tem nada de novo, a vida é assim mesmo, vida vai, vida vem, rio vai, rio vem, ave voa para um lado, voa para o outro, nada muda debaixo do sol, não tem novidade nenhuma. Pô, como que a vida perdeu o sentido para o cara? Por quê? Porque ele se afastou de Deus. Se isso aconteceu com Salomão, é um alerta para todos nós. Comece e termine bem. Não deixe que as coisas percam sentido no meio da caminhada. Olha o que ele diz no versículo 14. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol. Tudo era vaidade, se tudo era passageiro, tudo é correr atrás do vento. Não tem sentido nenhum as coisas. Aquele que é torto não pode se endireitar. O que falta não se pode calcular. Disse comigo, me engrandeci. Sobrepujei em sabedoria, fui mais sábio que todos. Todos que antes de mim existiram em Jerusalém, com efeito meu coração tem tido larga experiência em sabedoria e conhecimento, versículo 16. Apliquei meu coração para conhecer sabedoria, para saber o que é loucura e estultícia, mas também isso é correr atrás do vento, não tive sentido nenhum, porque na muita sabedoria há muito cansaço. A quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Meu Deus do céu! Salomão é o mesmo cara, sacode Salomão. Olha que, gente, isso é muito interessante. De ver o quanto a gente tem que estar próximo de Deus, senão todas as tuas conquistas, todos os teus avanços, na tua cabeça humana, vão falar, isso aí não valeu, foi de nada. Como assim? Isso só mostra o que acontece quando Deus sai da vida de alguém. Então diz comigo, eu te provarei com alegria, goza pois a felicidade, mas também isso era vaidade. Então já que eu me frustrei, eu falei, deixa eu gozar da felicidade da vida, deixa eu me entregar aos prazeres da vida, mas também percebi que isso é vazio. Essa é a evidência de um homem sem Deus, que corre atrás de coisas terrenas para tentar suprimir um vazio que não vai preencher, porque só Deus preenche. Resolvi no meu coração, então, já que tá pior, vou piorar, versículo 3. Resolvi no meu coração me dar ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, a entregar-me à loucura, até ver que melhor seria se fizesse com os filhos homens debaixo do céu durante poucos dias de vida. Empreendi, fiz grandes obras, edifiquei, plantei vinhas, versículo 5, fiz pomares, fiz açudes, tive de tudo, amontoei para mim, versículo 8, prata e ouro, me engrandeci, sobrepujei, fui mais sábio do que todos, tudo que desejaram os meus olhos, versículo 10, não neguei, não privei meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, era a recompensa de todas elas, tudo isso eu fiz, mas, versículo 11, tudo era vaidade, era correr atrás do vento, não há proveito debaixo do sol. Então é uma escola de vida, Eclesiastes. De ver um cara que foi tão sábio, mas no final da vida ele está escrevendo, cara, corri atrás de tanto, de tudo, fiz aquilo outro, tudo era vaidade. Tudo é passageiro, tudo perdeu sentido, tudo não teve sentido nenhum. Como é triste descobrir isso no final do ciclo da vida. A oração desperta isso antes, volta para a presença de Deus, pelo amor do próprio Deus. Então, corri atrás de tudo, não consegui nada. Então passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estultícia. O que fará o homem que seguir o caminho do rei? O mesmo que os outros já fizeram. Então vi que a sabedoria se aproveita mais do que a estultícia,
quanto a luz traz mais proveito do que as trevas. Ah, agora está chegando essa maravilhosa conclusão, depois de ter se entregue à estultícia, você mesmo que pregou contra a insensatez, teve que se entregar à insensatez para descobrir que insensatez não tem futuro para ninguém? Então diz comigo, como acontece ao estulto, assim também me acontece. Por que, pois, buscar mais sabedoria? Então disse a mim mesmo que isso também era passageiro. Percebe quando ele está explicando como ele chegou num ciclo de frustração? Eu disse, buscar insensatez ou buscar sabedoria, tudo é passageiro, não faz diferença, tanto faz como tanto fez. Essa indiferença é o que nos faz cair. Essa indiferença é o que nos faz viver frustrado, quando tudo perde a cor, quando tudo perde o sentido. Então, versículo 17, pelo que aborreci a vida, ela me foi penosa, e me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é passageiro, tudo é correr atrás do vento. Também aborreci o meu trabalho, a vida perdeu cor, você está percebendo aqui para Salomão? Me afadiguei debaixo do sol, visto que seu ganho, ao invés de deixar para quem viesse depois de mim. Um cara que tinha que pensar em deixar legado, agora falou, cara, para que eu vou trabalhar? Depois que eu morrer, vai ficar tudo para os que vieram depois, que não fizeram nada, então também não tem sentido. É vazia a vida de quem não tem Deus. Muito bem. Dá um livro, hein? Dá uma pregação. É difícil alguém pregar sobre Eclesiastes, né? Os que eu já fiz de promessa de pregação aqui tem 10 anos de pregação pela frente. Porque há homem cujo trabalho é feito em sabedoria, ciência e destreza, versículo 21, contudo deixará todo o seu ganho com alguém que não se esforçou. Isso é vaidade, isso é grande mal. Ele perde o sentido, a vida perde o sentido sem Deus. Todos os dias são dores, versículo 23. O seu trabalho é desgostoso até de noite, não descansa, seu coração também. Isso é vaidade. Nada melhor para o homem do que comer, beber, fazer com que sua alma goze o bem do seu trabalho. Entanto, vi também que isso vem da mão de Deus. Ou seja, se Deus não der, não adianta nada. Então você percebe que ele tem uns momentos de lucidez, ele fala, cara, eu vi, eu estou frustrado, mas eu vi que na verdade o que é Deus que traz sentido para a vida. Por quê? Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar aquele que agrada a Deus. Isso é passageiro, isso é correr atrás do vento, ficar amontoando só sem Deus. Capítulo 3 vai mostrar um famoso texto que a gente conhece. Salomão, então, na sua velhice, entende que a vida tem um tempo para tudo. Tudo tem o seu tempo determinado, para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar de glória, tempo de disparar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar de se abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de deitar fora, tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra, tempo de paz. A vida tem os seus ciclos. Que proveito tem o trabalhador naquilo que se afadiga? Eu vi o trabalho que Deus colocou aos filhos dos homens para os afligir. Olha como ele está frustrado. Ele está falando, cara, a vida tem os seus ciclos, mas que proveito tem o trabalho? Deus deu trabalho só para afligir o homem. Ele está frustrado, gente. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Colocou eternidade no coração do homem, sem que se possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada melhor para o homem do que regozijar-se e levar uma vida regalada. Também que é dom de Deus que o homem possa comer, beber e desfrutar do bem do seu trabalho. Ele está chegando no fim da vida falando, cara, a vida perdeu o sentido, eu estou descobrindo que realmente tudo que a gente vive é dom de Deus, tem que estar conectado com Deus. Sei que tudo que Deus faz durará eternamente. Versículo 14. Nada pode acrescentar, nada pode tirar. Isso Deus fez para que os homens temam diante dele. Então olha o paralelo que ele mesmo está falando na sabedoria dele. Tem tempo para tudo, para plantar, para colher, para tudo. Esse é o ciclo da vida. Tudo na vida é passageiro. Mas eu descobri que só o que Deus fez dura eternamente. Ou você fica no ciclo da vida, ou você entra no Deus que tem eternidade e aí as coisas passam a ganhar sentido. Ele sabe do que ele está dizendo. Então ele está vivendo essa dicotomia entre a sua carne, a sua alma frustrada e a sua esperança tem que estar firmada em Deus. O que é já foi, o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou.
se você ficar só no ciclo da vida natural, a vida fica só assim. Vi ainda debaixo do sol, no lugar do juízo reinava maldade, no lugar da justiça maldade ainda, a maldade que vive na humanidade. Então eu falei comigo, Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito, para toda obra. Assim acontece ao filho dos homens. Versículo 19. Sucede ao filho dos homens como sucede aos animais. O mesmo lhes acontece. Como morre um, morre outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. Nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é passageiro. O que ele está dizendo é o homem que vive sem a presença de Deus é um animal como qualquer outro. Vai morrer e é isso. Como morre um cachorrinho, morre um ser humano. Como morre um boi, morre um ser humano. Sem Deus, a vivência do homem não serve para nada a não ser como um animal. Um animal que todos os dias vive uma rotina. O que renova o homem, que coloca eternidade no homem, é a presença de Deus. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó e vão voltar ao pó. Se a vida for vivida só por viver, o fim dela é pó. Salomão está tendo a revelação ainda do que vem pós-vida, que aí se ele tivesse a revelação seria pior ainda para ele entender. Porque nós temos a eternidade no nosso coração e a eternidade a gente tem que em vida escolher onde a gente vai passá-la. Se você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador e você vive um relacionamento com Deus, a eternidade é celestial. Agora, se você vive a vida falando, nada que vale, tá tudo certo, vamos viver o momento, é isso mesmo, vamos viver o que tiver para viver, você vai ter que pagar contas na eternidade depois, hein? O teu lugar na eternidade também tá garantido, mas não é um lugar como o céu, é um lugar infernal. Tudo bem, gente? Então ele diz assim, vi todas as operações se fazem debaixo do sol, versículo 1 do capítulo 4. Vi as lágrimas que foram os oprimidos sem que ninguém os consolasse, vi violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Ele está vendo, cara, eu vi as dificuldades que o ser humano passa. Então, tenho por mais felizes, olha o versículo 2, os que já morreram dos que ainda estão vivendo. A vida perdeu sentido. Por isso que é importante você conhecer os contextos, né? Você lê e fala, cara, busquei um trecho da Bíblia para me animar, meu Jesus, tô mais para baixo. Então entende o contexto. Quem está escrevendo é um cara que foi o mais sábio que já existiu, mas que no fim da vida enlouqueceu. Porque abriu alianças, abriu concessões. E no final da vida ele fala, cara, sabe o que é melhor? Melhor é morrer do que viver. Tô vendo que tem mais alegria quem já está morto do que quem está vivo. Por que ele está pensando isso? Porque ele não tem a presença mais de Deus sobre a sua vida. Então, abrace com todas as forças a presença de Deus. Por isso que às vezes você fala, cara, meu Deus, como que aquele cara que pregava, como aquela pessoa que aconselhava, como aquela pessoa que servia a Deus com tanta intensidade, que falava dos princípios do reino, agora está desgostoso da vida, enlouqueceu, se afastou da presença de Deus, está entregue ao pecado, porque deixou que alianças corruptas entrassem na sua história. Não terminou bem. Então isso é um ensinamento. Gente, não parece ser o mesmo cara que a gente acabou de ler em Provérbios. Falando do temor do Senhor, que é princípio da sabedoria, falando para não andar insensato, falando para a gente não cair com a mulher adúltera, falando para não beber o vinho quando ele tá espumando na taça. Esse mesmo cara tá falando que se entregou a tudo isso. E no final de se entregar a tudo isso, falou, cara, na verdade tudo é vaidade, nada é passageiro, eu preferia estar com os que já estão mortos do que com os que estão vivos. Ele perdeu a alegria de viver, porque a presença de Deus foi embora. Olha o que ele está dizendo. Melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Considerei outra vaidade debaixo do sol, isto é, o homem sem ninguém, versículo 8, não tem filho nem irmã, contudo não cessa de trabalhar, os seus olhos não se fartam de riquezas. Isso é vaidade. Isso é vaidade. E agora nós vamos ver um trecho famoso que a gente conhece, e às vezes e agora talvez conhecendo o contexto vai ficar mais profundo ainda, porque olha o que Salomão vai dizer, cara, ele teve tantas mulheres, tantas fraquezas nessa área, e olha o que ele vai dizer, versículo 9, é melhor serem dois do que um, porque tem melhor resultado do seu trabalho. Então sabe o que ele está dizendo? Tive tantas mulheres, mas nenhuma me preencheu. Seria melhor ter encontrado uma pessoa. Que isso seja um ensinamento. Deus vai te dar uma pessoa para você caminhar ao teu lado. Você não precisa de várias mulheres aí, de vários homens, não. E não precisa mesmo. Você precisa de uma pessoa
Deus vai te dar para você caminhar ao teu lado, e essa pessoa vai dar sentido também vai ajudar a dar sentido na vida terrena, porque vai ser um companheiro ou uma companheira de vida. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor resultado do seu trabalho. Se caírem, um levanta o companheiro. Ai daquele que estiver sozinho, pois caída não haverá quem o levante. Sozinho, Salomão teve mais de 1.000 mulheres, mas estava se sentindo sozinho. Por quê? Porque não se dedicou a uma. Também, se dois dormirem juntos, vão se esquentar. Como que um sozinho se esquenta? Se alguém quiser lutar contra um, os dois se resistem, porque um cordão de 3 dobras não se arrebenta depressa. Quando você encontrar alguém na terra, Deus vem dos céus e um cordão de 3 dobras se estabelece. Então Salomão correu atrás de tudo, riqueza, mulheres, posse, sabedoria, fez de tudo na vida. Quando Deus foi embora, a vida perdeu sentido. E ele começa a tomar conclusões. Cara, é melhor serem 2 do que um. Seria melhor eu ter encontrado uma pessoa para caminhar ao lado. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar. Ele está falando dele mesmo. Era melhor ser um jovem pobre, mas com sabedoria, do que um rei que conquistou tudo, mas agora não se deixa admoestar, não tem quem possa corrigi-lo. Está acima do bem e do mal. Isso aqui é uma aula, hein, gente? Você, quanto mais você crescer na tua empresa, no teu ministério, nunca deixe de ter ouvidos, nunca deixe de ser suscetível, nunca deixe de ser ensinável. Olha o que ele está dizendo, a loucura de fazer votos precipitados. Guarda o teu pé quando você entrar na casa de Deus, capítulo 5, versículo 1. Chegar para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem o que fazem. Escute. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus, você na terra. Sejam poucas as tuas palavras. Quando você fizer um voto com Deus, não tarde em cumpri-lo. Porque Deus não se agrada de tolos. Cumpre o voto que você fizer. É um cara velho ensinando uma geração mais nova. Por isso que se entende muitas vezes que ele voltou à presença de Deus, porque ele volta com os momentos de lucidez, falando, cara, faz um voto e cumpre com Deus. Quem está falando por experiência própria, porque ele não cumpriu votos com Deus. Ele não deveria se casar com mulheres estrangeiras, se casou não com uma, com várias. E olha o que está acontecendo na vida dele. Ele vai mostrar a vaidade das riquezas, um cara que foi um dos mais ricos que já existiu. De novo, né, livros poéticos é muito conteúdo, eu estou te dando uma pincelada dos mais importantes para você entender o contexto. Olha o que ele está dizendo no versículo 10 do capítulo 5. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. Quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isso é vaidade. Quem fica só olhando o dinheiro, isso é passageiro, nunca vai se sentir fartado. Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não deixa dormir. Trabalhe para ter a tua porção, mas não vai ficar tentando enriquecer a todo custo, que você nunca vai estar satisfeito. Grave e mal vi debaixo do sol, versículo 13. As riquezas que seus donos guardam para o seu próprio dono. Quem vive só nessa ganância. Como saiu no ventre da mãe, nu vai voltar para o ventre da mãe. O seu trabalho nada se poderá levar consigo, ou seja, calma. Desfruta a vida também no sentido bom da coisa, não no pecado, né? Não fica só nessa loucura de ir atrás de finanças, de não sei o quê, sendo um escravo. Sendo escravo do próprio dinheiro que você quer juntar. Não, estou só juntando dinheiro, não posso gastar absolutamente nada. Não, calma. Vive uma vida comedida, mas também vive uma vida onde você tem o seu lazer, tem o seu hobby, tem os seus tempos familiares, que são muito mais que ficar só acumulando dinheiro. Olha o que eu vi. Boa coisa, versículo 18, é comer e beber, e gozar cada um do bem do seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Então desfrute daquilo que Deus te deu. Tem o seu período de descanso, tem o seu período de férias. Já viu pessoas falando, nossa, estou há 10 anos sem tirar férias, que eu estou correndo atrás, vou construir 10 anos, você sem tirar férias, os teus filhos cresceram, já tem 10 anos de idade, 20 anos de idade, você vai tirar férias quando? Quando eles casarem? E aí você vai sair com os teus netos, não com os teus filhos? Então tenha sabedoria, para evidente ser um trabalhador, correr atrás, mas também não ficar escravo de um sistema que só quer te aprisionar. Tudo bem, gente? Ele continua dizendo assim, ó. Vamos tentar. Outra coisa que eu vi debaixo do sol, versículo 2 do capítulo 6. O homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra. Nada lhe falta de tudo que sua alma deseja. Mas Deus não lhe concede que disto coma. Antes o estranho come. Isso é vaidade, isso é grave aflição. Ou seja, quem só fica correndo atrás, não desfruta. Isso é vaidade, isso vai passar. Todo o trabalho do homem é para sua boca. E contudo, nunca se satisfaz o seu apetite, versículo 7. Se você fica só correndo atrás do trabalho.
A tudo que há de vir, Deus já deu o nome. Sabe-se que é o homem e não pode contender-se com quem é mais forte do que ele. Versículo 10. Deus conhece todas as coisas, não dá para lutar contra Deus, ele está chegando a essa certeza. Capítulo 7, ele está então fazendo um paralelo entre a sabedoria e a loucura. Melhor é a boa fama do que um perfume precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Olha que interessante, ele está falando, quando você nasce, óbvio que tem alegria, mas o dia que você morre, esse dia é melhor do que o dia do teu nascimento, porque ali vai se saber se você tem honra na vida, ou teve honra na vida ou não. Então trabalhe não só para os nascimentos do projeto, trabalhe para os finais de ciclos. Saiba terminar bem. Melhor é ir numa casa onde tem luto do que na casa onde tem banquete. Versículo 2, capítulo 7. Pois no banquete se vê o fim de todos os homens. Pois no luto, perdão, se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Nossa frase de hoje é: saiba terminar bem. O fim é mais importante que o começo, gente. Saiba terminar bem ciclo, saiba terminar bem a tua história. Por que você está construindo? Triste coisa seria você, depois de ter trabalhado tanto, investido tanto, vivido tanto na vida ministerial, profissional, acadêmico, olhar para trás e falar: nada tem sentido, tudo perdeu a cor, tudo perdeu o valor. Não. Se você está se sentindo assim hoje, Deus vai te renovar. Deus vai renovar a tua força, Deus vai renovar a tua fé, Deus vai renovar o teu espírito, para que você volte a ter esperança. A casa dos sábios, o coração dos sábios, versículo 4, está na casa do luto, mas os insensatos na casa da alegria. Nem tudo é só festa. Sai a parar e analisar. O que ele está dizendo na casa do luto é quando você olha o final dos ciclos, ali não tem melhor lugar para você reavaliar a tua vida. Na verdade, eu como pregador, eu ministro como pastor, já ministrei em festa infantil, em maternidade, em casamento, mas também em velório. Por mais estranho que isso possa parecer, velório é um dos ambientes mais propícios para pregar a palavra. Casamento você prega, legal, benção, mas você dá uma distraída, o cara já está pensando, pô, a coxinha deve estar esfriando, esse pastor não para de falar. A noiva e o noivo às vezes estão olhando de si, sorrindo, você vê que eles não estão nem prestando atenção no que você está dizendo. Mas na hora de um funeral, onde tem ali alguém que acabou seu ciclo de vida na frente de todo mundo, não tem como o ser humano não refletir na vida, não olhar para trás e falar, cara, como que eu estou vendo a minha vida agora? Mas como o Salomão está dizendo, tudo é vaidade, depois que morreu, já é vaidade, passou. Então, em vida, escolha por viver com um propósito. Olha o versículo 8 que eu falei para você, ó. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Então saiba terminar bem. Esse é nosso ensinamento de hoje. A sabedoria protege, versículo 12, como protege o dinheiro. Mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Então o dinheiro pode te dar acesso, pode te dar conquista, pode te dar tudo. Mas ele não pode te dar vida. A sabedoria vai te proteger, te dando vida. Percebe que ele começou Eclesiastes bem frustrado e desanimado, agora ele já está mostrando, opa, eu estou conseguindo fazer a diferença entre sabedoria e loucura, sabedoria e viver sem Deus. No dia da prosperidade, versículo 14, goza o bem, mas no dia da adversidade, considera que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra o que há de vir depois dele. Ou seja, na alegria, celebra. Na adversidade, celebra também, veio de Deus também, porque ele faz parte do teu ciclo da vida. Tudo isso vi nos dias da minha vaidade, versículo 15. Há justo que perece na justiça, há perverso que prolonga os seus dias na perversidade. Não seja demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, por que destruíres a ti mesmo? Ou seja, não fica achando que você é sábio em si mesmo, senão isso é para a tua própria destruição. A sabedoria, versículo 19, fortalece ao sábio mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Ninguém está acima do bem e do mal. Todos dependem de Deus. Estou no versículo 20 do capítulo 7. Versículo 23 do capítulo 7. Tudo isso experimentei pela sabedoria. E disse, me tornei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. O cara mais sábio que já existiu, ele está dizendo, chegou um momento que eu confiei mais na minha sabedoria do que no próprio Deus. Lembra que a essência de Provérbios 8 é que a sabedoria é o próprio Jesus Cristo? Mas quando ele começa a pecar, começa a afastar da presença de Deus, Deus vai embora. E Deus vai mostrar, tá vendo? A sabedoria que você acha que você tem, não é nada. Então a pior coisa que existe é alguém que acha que ainda é sábio, mas está agindo de maneira tola.
Alguém que acha que ainda tem unção, mas na verdade está fazendo as coisas no automático. Alguém que acha que tem inteligência, mas na verdade está tomando as decisões mais estúpidas da vida. Porque Deus tirou a mão. Porque Deus tirou. Então é melhor que você volte à presença de Deus, senão as coisas perdem sentido. Olha só. Aí ele vai mostrar qual foi a fonte da queda dele. Versículo 26. Encontrei coisa mais amarga do que a morte. A mulher cujo coração são redes e laços, cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus, fuja dela, mas o pecador vai se tornar seu prisioneiro. Versículo 26 do capítulo 7. Ele mesmo que avisou. Tá falando, cara, olha o que aconteceu comigo. Caí numa armadilha. A gente sabe que a queda dele foi ter tantas mulheres e se entregar aos deuses dessas mulheres. Então ele está dizendo, olha o que aconteceu, foge você dele. Foge você dele. Não caia nesse erro. Eis o que achei, diz o pregador. Juízo ainda procuro e não achei. Entre 1000 homens achei um como esperava, mas entre tantas mulheres não achei uma sequer. Correu atrás, tinha tantas mulheres, falou, cara, não conseguia achar uma que se aproveitasse. Por quê? Fez uma busca humana, fez uma busca carnal. Quem é como sábio? Versículo 1 do capítulo 8. Quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto. Muda-se a dureza da sua face. Continua buscando sabedoria. Eu te digo, então, observa o mandamento do rei. Isso por causa do teu juramento feito a Deus. Não te apresses em deixar a presença de Deus. Nem te obstine em coisa má, porque ele faz o que bem entende. Então, ele está falando, cara, aprende pelo menos com o meu erro. Aprende com o meu afastamento de Deus. Quem guarda o mandamento, versículo 5, não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Porque para todo propósito há tempo e modo. Porque é grande o mal que pesa sobre o homem. Porque este não sabe o que há de suceder. E como há de ser, ninguém a que declare. Então você não tem controle sobre a tua própria vida. Você não sabe o que vai acontecer, como você vai se afastar de Deus. Como você vai ver como se não houvesse amanhã, se você não sabe o que vai acontecer daqui a um segundo na tua vida. Viva integralmente com Deus. Não há nenhum homem, versículo 8, que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte. Não há tréguas nessa peleja, nem tampouco a perversidade livrará daquele que se entrega. Então aqui está dizendo que você não tem controle sobre a tua própria, nem sobre o vento. Você não pode prever o dia da tua morte, como você vai viver, como se Deus não existisse, distante de Deus, como você vai cometer essa loucura. Tem pessoas que fazem essa loucura, não. Vou só dar uma afastadinha aqui, curtir um pouquinho, sou jovem demais, vou aproveitar só um pouquinho, daqui a pouco eu volto, daqui a pouco eu me ajoelho, me arrependo, tudo certo. Você não controla a vida. Você não sabe o que vai acontecer no dia seguinte, você não sabe o que vai acontecer no minuto seguinte. Como que você vai ver essa loucura? É o que Salomão está fazendo nos refletir. Gente, esse sábado aqui é para fazer assim, ó, a mente. Falar, cara, como um cara sábio chegou nesse fundo de poço, mas agora também está nos ensinando. Só que ele está ensinando, cara, não aprende com o meu erro, pelo amor de Deus. Olha o que me custou, olha o que está me custando, olha a loucura que eu estou vivendo. Tive tantas mulheres, não encontrei uma. Não encontrei uma que aproveitasse. Que loucura é essa? Não vi essa loucura. Tudo isto vi quando me apliquei a toda obra que se fez debaixo do sol. Versículo 9. Há tempo em que um homem tem domínio sobre outro homem para arruiná-lo. Olha o que eu vi. As desigualdades da vida. Vi os perversos receberem sepultura e entrarem no repouso. Ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde fizeram o bem. Isso é passageiro. Tem coisa boa que acontece com gente ruim, tem coisa ruim que acontece com gente boa. Isso é a vida, é o ciclo da vida. Ainda que o pecador faça mal 100 vezes e os seus dias se prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Mesmo que você veja um pecador achando que ele está se dando bem, eu tenho uma certeza hoje, Salomão está falando, só acontece o bem para aqueles que temem a Deus. Ainda há outra vaidade sobre a terra. Versículo 14. Justos a quem sucede segundo as obras dos perversos, e perversos que parecem dos justos. Vai acontecer, como eu falei, coisa ruim com pessoa boa com pessoa ruim no ciclo terreno. Mas eu aprendi a ver que o bem mesmo, eterno, só vem para aqueles que temem a Deus. Então, versículo 1 do capítulo 9. Me apliquei a todas estas coisas, para claramente entender tudo isso, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não sabe o homem. Tudo está oculto no seu futuro. É uma escola, hein? Entendeu o que Salomão está dizendo? Gente, viva como um justo. Você não sabe o que vai acontecer lá na frente. O seu futuro está nas mãos do Senhor. Então viva como um justo. Por quê?
Versículo 5. Os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. O que ele está dizendo? Os vivos, uma certeza você tem, um dia você vai morrer. Agora, depois que você morrer, não vai dar tempo de decidir lá não, hein? Decida na terra. Decida aqui caminhar de forma íntegra. É essa a vida que você tem para resolver aí, hein? Para andar na presença de Deus, andar na presença do Pai. É loucura caminhar achando que você vai ter a chance de se reconstruir em algum momento. Você não tem o controle da vida, então se arrepende hoje. Volta à presença de Deus hoje. Saiba terminar bem. Viva. E olha o que ele diz, um cara que teve 200 milhões, claro que na hipérbole, na força de linguagem, mas teve tantas mulheres. Olha o que ele diz no versículo 9. Goza a vida com a mulher que você ama, todos os dias da tua vida fugaz, as quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nessa vida, pelo trabalho que você lutou debaixo do sol. Goza a vida com a mulher que você ama, com o homem que você ama, anda com esta pessoa, com alguém, encontre alguém, não sai ciscando tudo quanto é lado aí não, com perdão da expressão, não sai andando para tudo quanto é lado não. Salomão teve que viver essa loucura, se entregar tantas mulheres aos deuses de tantas mulheres para falar, cara, a vida não tem sentido nenhum sem Deus. Então, na verdade, mesmo sendo um tom pessimista no início de Eclesiastes, vou te falar uma loucura aqui, Eclesiastes é um livro de esperança. Porque o que ele está mostrando? Cara, eu estou vendo o cara mais sábio do mundo, já na sua velhice, prestes a morrer, falando, cara, vivi de tudo, tive todo o dinheiro que o mundo pôde oferecer, tive todas as mulheres que o mundo podia oferecer, para no fim da vida chegar a uma conclusão. É melhor gastar a vida com uma pessoa que é minha companheira de verdade, é melhor temer a Deus, é melhor trabalhar e desfrutar do fruto do teu trabalho na terra, mas é melhor temer a Deus, porque eu não controlo nem o dia da minha morte. Depois de morrer não vai dar tempo de decidir nada. Eu quero, na verdade, viver em Deus. Então, tudo que vier na tua mão, versículo 10, para fazer, faz conforme as tuas forças. Porque lá no além, para onde você vai, não tem obra, não tem projeto, não tem conhecimento, não tem sabedoria. Lá não vai dar tempo de fazer mais nada. Então decide agora. Meu Deus do céu. Vi também debaixo do sol, versículo 11, que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem é dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Tudo depende do tempo e do acaso, pois o homem não sabe a sua hora. O homem cai de repente, então não fica correndo na sua própria força. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que para mim foi grande. Houve uma pequena cidade, versículo 14, em que havia poucos homens, veio contra ela um grande rei, sitiou, encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que livrou a cidade pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou daquele pobre. Às vezes você não vai ter essa honra. Então disse eu, melhor a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Melhor a sabedoria do que armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Assim como uma mosca, versículo 1 do capítulo 10, faz o perfume exalar mau cheiro, assim a sabedoria e honra com um pouco de insensatez. Você pode pegar um balde de perfume, você colocar uma mosca ali e vai exalar mau cheiro. Assim é o sábio que tem um pouquinho, só um pouquinho de insensatez. Vai azedar o perfume, vai fazer o feder o perfume. Se o ferro está embotado, versículo 10, não lhe afie o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve com bom êxito. Ou seja, se o ferro está com um pouquinho de ferrugem ali, você vai viver a vida fazendo força para cortar. Assim é a sabedoria. Se tiver um pouquinho, então Salomão está pregando aqui a santidade, a não ser ferro embotado, a não ser perfume com mosca. Isso aqui já é outra pregação. O trabalho do tolo, versículo 15, o fadiga, ele se cansa, pois nem sabe ir à cidade. O trabalho daquele que tem sensatez é sem sentido nenhum. Pela muita preguiça desaba o teto, versículo 18, pela frouxidão das suas mãos goteja a casa. Então, na verdade, olha o que ele vai nos ensinar. Para quem a gente tem que viver, aonde a gente tem que viver, como a gente vai ter que viver na vida. Ele já mostrou como a vida perde sentido se você vive sem Deus. E o versículo 11 ele diz assim, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muito você vai encontrar.
reparte com 7, com 8. Você não sabe que mal pode vir na terra. Se você observa o vento, você nunca semeia. Se você observa as nuvens, você nunca colhe, versículo 4. Assim como você não sabe o caminho do vento, nem como se formam nos ossos da grávida, no ventre da grávida, os ossos de um ser humano, você não sabe as obras de Deus que faz todas as coisas. Então, viva a vida em confiança a Deus. Semeia pela manhã a tua semente e à tarde não repousa a mão. Você não sabe qual vai prosperar. Se esta ou aquela, igualmente boas. Viva a vida com força. Viva a vida com intensidade, mas sabendo que quem faz é o próprio Deus. Salomão está terminando Eclesiastes, então mostrando em quem a gente tem que depositar a nossa esperança. Jovem, versículo 9, alegra-te na tua juventude. Recreia teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem teu coração, que agrada os teus olhos. Sabe, porém, que de tudo Deus vai te pedir contas. Então, jovem, viva a vida, tá tudo certo. Desfruta a vida. E jovens são todos nós, né? Que ele está dizendo aqui, viva a vida, tá tudo certo. Mas saiba de uma coisa, Deus vai pedir contas de tudo. Então, cuidado com o excesso dos prazeres que você está vivendo na vida aí. Desfruta da vida, você tem que desfrutar mesmo, tá tudo certo. Mas desfruta de forma santa, de forma digna. E aí, um dos versículos mais famosos, Eclesiastes capítulo 12, versículo 1. Ele é um velhinho já, hein? E ele está dizendo, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem anos em que você vai dizer, não tenho neles prazer. Então, na tua juventude, entregue o teu melhor ao Senhor, é isso que ele está dizendo. Não espera chegar lá na velhice, quando você fala, cara, esses dias estão tão duros e difíceis, agora já não tenho prazer, para aí você lembrar de Deus. Você vai ter perdido o maior benefício da tua vida. Então, para você jovem que está me escutando aí, lembra do teu Criador. Todos nós somos jovens. Com o avanço da medicina, com o avanço da tecnologia, hoje você com 40 e tantos anos, 50 e tantos anos, 60 e tantos anos, você ainda é jovem. Você tem tanta vigor, tanta juventude, lembra do teu Criador. Mas você que é jovem, que está me vendo aí, ó, você que tem 10, 11, 12, 15, 16, 18, 20 anos, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Ele não está falando lembra do Criador na infância, lembra do Criador na velhice. Ele está dizendo que o maior desafio da vida para lembrar do Criador é a mocidade. Porque na mocidade tudo te é proposto. Todo tipo de relacionamento, todo tipo de proposta financeira, todo tipo de proposta de vida que te distrai da presença de Deus, tudo te vai ser proposto na juventude. Lembra do teu Criador nestes dias. Antes que se escureça o sol, a lua, as estrelas, o esplendor da tua vida, e torne a vida as nuvens de aguaceiro, que você viva na fase de maior velhice, que tremam os guardas da tua casa, ou seja, ele está fazendo um paralelo, que você já não tenha mobilidade, que você seja mais trêmulo, quando se curvarem os teus braços, que as tuas pernas que antes eram fortes, cessarem os moedores da tua boca, que você perdeu os dentes, antes que você envelheça. Lembra do teu Criador. Porque o pó, versículo 8, volte à terra como era, e o espírito volta a Deus, que o deu. Tudo é vaidade, tudo vai passar. O que você tem que garantir é a tua vida espiritualmente. O pregador, então qual é a conclusão? Versículo 9. Além de sábio, ainda ensinou ao povo conhecimento. Atentando e escradinhando, compôs muitos provérbios. Ele escreveu provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, escrever com retidão as palavras da verdade. Palavras dos sábios são como aguilhões, que como pregos bem fixados, as sentenças coligadas, dadas pelo único pastor. Ou seja, aguilhão é aquilo que quando o animal tracionado num arado, numa carroça, um touro, um boi, aguilhão é como se fosse algo pontiagudo que não deixava ele voltar atrás. Não deixava ele ficar voltando atrás. Ele tentava voltar para trás, o aguilhão dava uma espetada e ele voltava para frente. Então ele está dizendo, a palavra de um sábio é como um aguilhão, ela não vai te deixar voltar atrás. Filho meu, atenta. Não há limites, versículo 12, para fazer livros. O muito estudar é enfado da carne, não fica só buscando conhecimento carnal. De tudo que você tem ouvido, a suma é. Para mim isso aqui é maravilhoso, gente. Ele começou o livro desanimado, mostrando que a vida perdeu o sentido para ele. Ele ganha um pouquinho de vigor para falar, cara, então pelo menos eu vou ensinar para o pessoal aprender com o meu erro. Aprender dos meus acertos, vão aprender no meu erro. Ele diz, então a vida, o cara mais sábio que já existiu, está dando para você o resumo da vida. O supra-sumo da vida. Versículo 13. De tudo que se ouviu, a suma é.
teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer o juízo de todas as obras, até daquilo que está escondido, quer sejam boas, quer sejam más. Que escola de vida aprender com Salomão. Até na sua loucura ele está nos ensinando. É como se ele dissesse, não vai lá não, eu já fui e dá ruim, eu já fui e dá errado, eu já fui e a vida perdeu o sentido, não vai lá não. Vai na minha, vai na aliança com Deus, porque senão você vai perceber, cara, tudo é vaidade. Tudo está passando, a vida está passando, perdeu o sentido de tudo. Então Salomão começa Eclesiastes desanimadíssimo, mostrando o que aconteceu com ele. No meio do caminho ele fala, cara, quer saber um negócio? Aprende comigo. Tive tantas mulheres, mas desfruta a vida com a mulher que Deus te deu. Tive tanta riqueza, corri atrás de tudo e vi que tudo era vaidade. Não perde tempo na tua vida. O resumo é, versículo 13, teme a Deus, guarda os seus mandamentos. Saiba terminar bem. Saiba terminar bem. Porque tudo é vaidade. Entendeu o que é a vaidade de Salomão? Tudo é passageiro, tudo é efêmero. Tudo vai passar rápido demais. Saiba terminar bem. Que ensinamento! Não sei se você já tinha visto o livro de Eclesiastes nesse sentido, entendendo o seu contexto, mas para mim é um ensinamento maravilhoso. Ele vem depois de Provérbios para mostrar a sabedoria e a loucura. A sabedoria e quando Deus vai longe. Salomão recobre um pouco do sentido no final e fala, cara, então pelo menos aprende para não errar como eu errei. Que maravilha, hein? Sábado, estamos terminando a live de hoje, dia 55. Quero chamar pelo menos algumas pessoas aqui para me dar um oi. Para me falar como tem sido a leitura para você nesses quase 60 dias de leitura da palavra aí. Quer participar? Escreve aí nos comentários. Quero participar. Quero participar. Quero ver. Vamos ver. Eu vou chamar pelo menos uns 2, 3 aqui para dar um oi para vocês aqui. Vamos ver que tem gente já pedindo para participar. Vamos lá. Alguém falando, nunca tinha visto Eclesiastes desta forma. É isso aí, ó. Tá vendo? Chama eu. Alguém escreveu chama eu vou chamar. Vamos ver. Onde você tá aí? Vamos ver. Saiba terminar bem, é a frase de hoje. Chama aí alguém aí. Opa! Olá! Oi, pastor, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia, tudo. Como você chama? Raquel, Raquel, da onde você é, sou, Raquel? sou aqui de São Paulo. São Paulo. Você tá fazendo o propósito inteiro? Tô fazendo, pastor. Tem dias que é luta acordar de manhã, que eu tenho uma bebezinha, né? Ah, Mas eu faço durante o dia e tem sido uma bênção, assim. Minha filha tá fazendo também, minha outra filha tem 21 anos. Ela tá fazendo e tem sido, assim, transformador nas nossas vidas. Eu queria te agradecer. Eu sempre faço algum comentário lá, de gratidão pela sua dedicação a esse propósito, né? Tenho certeza que transforma muitas vidas, assim como tem amém. transformado a minha. Amém. E gratidão. Glória a Gratidão, tem Deus, sido Raquel. transformador. Que bênção. O que você aprendeu com a live de hoje? Olha, hoje eu aprendi que o mais importante de tudo, na verdade, eu tenho aprendido com a vida, né? Porque eu já passei por muitas situações que me provaram que sem Deus a gente não é nada e não tem nada. É Nada verdade. adianta se a gente não tem Deus. Então eu já fui uma pessoa que não tive nada na infância, financeiramente falando, conquistei tudo que eu queria e eu era vazia. E eu tive que perder tudo para eu enxergar que o mais importante que eu tinha era Deus. É E isso aí aí. eu me conectei com ele novamente e vendo agora Provérbios e Eclesiastes. Eclesiastes, o próprio Salomão prova pra gente que não adianta nada disso, Sem riqueza, Deus não é bens, nada. honra, fama, nada disso não adianta se você não tiver Deus, né? Tudo é vaidade, né? Tudo é Tudo é passageiro. vaidade. É isso que ele diz. É tão interessante que ele fala, cara, tive de tudo, corri atrás de dinheiro, tive um monte de mulher, mas tudo é vaidade. Sem Deus não adianta nada. É uma escola, né? É verdade, uma bênção. Raquel, que Deus te abençoe. Você tem uma filha de 21 e agora tá com um bebezinho. Como que é esse recomeço? Ah, é maravilhoso. A minha de 21, ela é uma menina super tranquila e a pequena é super agitada. Então, são opostos as duas. São formas diferentes. Maravilhosas, uma bênção. Que legal, Raquel. Que Deus te abençoe. Fica firme na leitura, tá? Vamos até o Deus final, tá? abençoe. Manda um abraço para Mila. Mando sim.
Sem dúvida. Deus te abençoe demais, tá? Fica na paz Amém. aí. Tchau, tchau. Glória a Deus. Tchau, tchau, Raquel. Então falamos com a Raquel lá de São Paulo, mãe de uma bebê e também mãe de uma menina de 21. Não sei se tem mais filhos, ela comentou das duas. Deus te abençoe, Raquel. Glória a Deus. Quem mais? Quem mais quer falar? Como eu faço para ver depois? Alguém tá me perguntando. Já fica aqui no feed. Todas as lives, desde o dia 1, estão aqui no meu feed do Instagram. Vamos ver aqui, ó. Eu quero tentar chamar aqui, vamos ver. Vamos chamando. Escreveu eu quero, chama eu chamo. Quando eu vejo aqui, eu já logo chamo. Vamos ver. Opa! Olá! Oi, tudo Tudo bem? tudo, graças a Deus. Que bênção falar contigo. Você apresenta aí pro pessoal. Meu nome é Sandra, sou casada com Yamada, tenho duas meninas, uma de 11 e uma de 4, a terrorista. Né? Esse dia eu tive a melhor definição dela, é a verdadeira força da natureza. É isso aí, que bênção, viu? É. Sandra, querido casal, esse casal conheço pessoalmente, são queridos demais. Me conta, pessoal, onde você tá? Agora nós estamos em Portugal. Portugal. Que Deus abençoe demais aí, viu? Amém, E amém. você tem acompanhado o propósito de leitura da Bíblia? Tenho sim. E eu tenho um testemunho para contar. Eu até contei para Mila, agora eu quero contar para vocês. Tá. Eu tenho ido treinar muito tarde, né? Eu consigo chegar na academia 9 e pouco, que é o horário que o Fer chega em casa e eu consigo sair sem as meninas. Sim. E aqui o lugar onde eu tô morando é uma cidade de praia. Então eu saí da academia essa semana e fui caminhar na praia. E teve um dia, porque eu tinha perdido 3 lives. Aí eu falei assim, eu vou aproveitar e colocar isso em dia. Colocar em dia. E tô lá fazendo exercício na areia, tal, não sei o quê. E aí, na segunda-feira, eu tinha ouvido aquele que o senhor tinha falado de que quando a gente acorda, Deus dá ordem aos anjos para Isso. que eles nos ajudem, nos protejam, não sei o quê. E Isso. eu ainda brinquei, eu falei, nossa, eu com a Valentina, Deus tem que mandar, tipo, 100 anjos ou mais, né? Beleza. Quando foi no outro dia, eu fui de novo na praia aí, à noite, e é bem isolado. Eu falei, ai, Jesus, traz seus anjos aqui e tal. E fui com o tal do patinete do Fernando, pastor. Eita. Na hora que eu cheguei lá, que eu fui estacionar, geralmente você estaciona ali e você prende com o cadeado, coloquei a senha, taranana, comecei a andar e tô ouvindo aqui. Deus é bom. Eu tava ouvindo a live do Deus é bom. Sim. Deus é bom. E ai, Deus é bom, né? Não deu 1 quilômetro. Deus falou, volta e pega seu patinete. Tá vendo? Voltar e pegar o patinete, mas voltei, obedeci, mas não entendi por quê. Não sabe. Eu cheguei, eu prendi o patinete. Imagina que isso daqui, cadê? Isso daqui é o lugar onde eu coloquei. Ou seja, não tem nada Em cima. em cima. Na hora que eu cheguei, que eu vi, eu falei, eu não acredito que eu fiz isso. O Yamada deve ficar feliz da vida, né? Pois é, meu Deus, eu tinha acabado de comprar o trem. E eu falei assim, Deus é bom, Deus é bom. Aí eu nem conseguia mais prestar atenção na outra mensagem. Eu ficava, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. E Deus é bom. Aí Deus é bom. o tempo todo, né? Deus nos avisa em detalhes, porque Ele sabe. Então, como é bom a gente estar conectado com a presença de Deus, sabe, Sandrinha? Isso é maravilhoso. E buscar a presença de Deus faz isso, né? Fico feliz demais ver vocês, você firme na live aí. Manda um abraço pro Yamada. Que Deus abençoe vocês aí em Portugal, viu? Manda sim. Beijão. Um abraço para toda essa família. Gostei de ver o teu testemunho, porque Deus, nas coisas simples, nos instrui. É verdade. E é só a gente estar atento à voz de Deus. Deus é bom sempre. Todos os momentos Ele fala conosco. Amém, amém. E essa live e esse estudo tem sido maravilhoso, assim, sabe? Falei, Amém. gente, dá até vontade de estudar mais a fundo, né, agora? É isso aí, vai mais a fundo, é isso mesmo. Deus abençoe demais, tá? Amém, um Um beijão. abraço. Até Tchau, mais. tchau. É bom falar com vocês. Que Amém. bênção, gente. Sandrinha, nosso querido casal amigo, lá em Portugal. Sandra e Amada, queridos demais. Que bênção, viu? Quem mais quer participar aqui? Então já falamos com a Raquel de São Paulo, falamos com a Sandra lá em Portugal, que contou um testemunho abençoado. É isso mesmo, Deus fala conosco nas pequenas coisas. Ela ia ter um bem roubado, estava ali andando, caminhando, Deus falou, volta que vai dar ruim. Ela voltou e Deus protegeu realmente, porque Deus nos avisa, Deus é conosco. Vamos lá, tem muita gente que quer participar aqui, chama eu.
Meu Deus, é tanta gente, né? Deixa eu ver aqui. Quem fala, eu chamo. Vamos ver. Quero participar. Deus é bom, Deus é bom. Escreve. E agora deu uma travada nos comentários aqui. Deixa eu ver. Quem quer participar? Agora, chamei um aqui, vamos ver. Vamos ver se vai dar certo. Chamar pelo menos mais um. Um ou dois, vai, pra gente terminar nossa live de hoje. Que Deus possa nos abençoar. Amanhã, então, não tem live. Amanhã é domingo, dia de culto, dia de ir na igreja, dia de buscar o Senhor, dia de folga da leitura. A gente vai voltar na segunda-feira lendo Cantares e vamos até entrar em Isaías também. Então, vamos acabar os livros poéticos em Cantares e vamos já entrar nos livros proféticos em Isaías. Cadê, gente? Quem mais? Acho que tá travado aqui, não conseguindo chamar mais ninguém. Os últimos que eu vou tentar chamar. Me chama, me chama, me chama. Deixa eu ver aqui. Chamar um aqui que apareceu. Vamos ver se vai dar certo. Deve aparecer aí. Deve ter um delayzinho, né, pra chamar. Eu. Chamei, vamos ver. Opa! Tudo bem? Tudo bem, pastor? Tudo na paz, graças a Deus. E você? Tudo bem, que alegria falar com o senhor. Alegria minha também. Como você chama? Maria Cecília, Maria Cecília, da onde você é? sou de São João da Boa Vista, São Paulo. Ah, que legal, interior de São Paulo. Que Deus abençoe demais aí, viu? Como que tá sendo a leitura para você? Ai, pastor, tem sido transformador. Eu conheci o senhor no ano. Eu fico até emocionada. Eu Poxa, que é conheci o isso? senhor no ano de 2020, porque uma amiga minha da Bola de Neve falou: Olha, pastor Felipe Parente vai fazer um estudo de 100 dias. Eu falei: Que coisa maravilhosa, eu quero fazer. Aí comecei a fazer, pastor, e eu tinha acabado de me aposentar, que eu trabalhei 30 anos como professora. Uau, parabéns pelo teu trabalho. Professores têm que ser tão honrados e valorizados. Que Deus te abençoe muito. Parabéns pelo teu trabalho. Amém. Só que nesse ano, pastor, aconteceu uma coisa na minha vida que na hora eu quase perdi o chão, porque o meu filho, o primogênito, o nome dele é Antônio, ele estava no último ano de medicina e faltava 3 meses para ele se formar. E voltando para São Paulo, que ele estudava na Unisa, ele sentiu mal, ele teve uma convulsão dentro do ônibus. E eu sempre pedia: Senhor, coloca anjos ao redor dos meus filhos. Coloca anjos ao redor do ônibus, ao redor do carro. Aquele dia ele estava indo de ônibus e Deus fez melhor, colocou um anjo do lado dele, que era uma enfermeira. Uau, uau. E aí, pastor, a enfermeira me ligou e falou que ele estava ainda desacordado, estava chegando em São Paulo. Aí eu fiquei desesperada, pedi para ela, meu filho caçula estava comigo, pediu para ela ligar para o meu marido, que meu marido é médico, estava em São Paulo. E a moça foi corajosa, porque o meu marido falou para ela: não deixe ele entrar na ambulância, porque já tinha uma ambulância lá esperando. Coloca ele num Uber, traga ele aqui no hospital onde eu estou. E a moça entregou meu filho nas mãos dele, pastor. Uau, meu Era em Deus. plena Covid, todo mundo com medo de Covid, todo mundo usava máscara. Então, a princípio, foi suspeita de Covid, porque Covid estava dando tudo. Sim. Mas aí, pastor, foram feitos vários exames e foi descoberto um tumor no cérebro. E era muito grave, mas Deus providenciou tudo, pastor. Nós começamos a clamar, a jejuar, porque o meu filho também é um servo do Senhor. Ele tocou na Bola de Neve, ele tocou numa outra igreja também. Só que aí ele não estava tocando mais por causa dos estudos, mas ele Sim. sempre foi firme na fé. Teve um dia no hospital que ele orou por mim e para o pai dele, vendo a nossa tristeza. Mas aí, pastor, ele fez a cirurgia de grande porte, a cirurgia, a gente sabia dos riscos, mas eu crendo, todos nós crendo no milagre de Deus.
E Deus fez o milagre. A cirurgia foi um sucesso, pastor. Glória a Ele Deus. poderia ficar com sequelas, ele não ficou com nenhuma sequela. Ele Meu Deus. formou. Ai, desculpa, pastor, minha. Imagina, pelo Cada amor de vez que Deus. eu toco nesse assunto, eu fico emocionada. Sim, Mas a cirurgia foi um sucesso, foi uma cirurgia demorada. Meu marido não teve nem condições de assistir, ele ficou do vidro assistindo, e meu cunhado, que é médico, também ficou junto. sim. Mas resumindo, pastor, ele foi curado em nome de Jesus. Glória a Mas Deus. durante o tratamento, eu estava assistindo suas lives. E teve um Uau. dia que ele estava muito desanimado, e que ia voltar ao médico. O exame que ele tinha feito, ele tinha visto ainda uma manchinha, porque ele também já entende, né? Que ele Sim, sim. faltava poucos meses para se formar. Ele estava muito desanimado. E eu estava num flat lá em São Paulo com ele, assistindo a sua live, porque a gente ia ao médico. Sim. E o senhor pregou sobre Jó. E finalizando o capítulo 40 de Jó, versículo 15, o senhor falou sobre o hipopótamo Lembro. e o poder sobrenatural de Deus, que o hipopótamo come a erva, mas ele tem a força, o Sim. poder. Então, para a gente nos lembrar do sobrenatural de Deus, pastor, indo ao caminho do médico, meu filho desanimado, eu também muito apreensiva com o que o médico ia falar. Parou o trânsito em São Paulo. Meu filho falou: Nossa, que será isso? Era uma carreta gigante, pastor, com um hipopótamo gigante. Aí, pastor, eu falei, nossa, que será? Meu filho falou, que será isso? Não é carnaval, não é nada. Era um hipopótamo alegórico, mas gigante, numa carreta. Aí eu comecei a chorar. Eu falei, filho, eu acabei de assistir Pastor Felipe Parente. Deus está me mostrando aqui que você e eu, nós temos que ser fortes como hipopótamo. É o poder sobrenatural de Deus. Meu E fui Deus do céu. falando, fui falando. Chegamos ao médico, encontramos com meu marido, chegamos ao médico. Ele explicou, meu marido também explicou tudo para ele. E o exame estava normal, pastor. Estava normal. E o médico, pastor, falou assim: o principal é durante os 5 anos de tratamento. Nesses 5 anos, dali 3 meses, ele formou, foi uma maravilha, ele casou e tá tudo bem. Mas agora, este ano, deu 5 anos. E todo ano ele faz a ressonância. Ele fez a ressonância agora dos 5 anos. No dia que ele leu o resultado, o senhor pregou de novo sobre o hipopótamo. Meu, meu Deus. Então, pastor, eu acredito que não é coincidência. Ah, meu outro filho estava entrando aqui. Não é coincidência. É Deus me mostrando novamente o sobrenatural dele. Meu Porque está Deus. tudo bem, pastor. Então, que Deus continue usando o Senhor poderosamente, porque é transformador o estudo da palavra e Deus fala conosco mesmo. Então, Meu eu louvo a Deus do Deus pela céu. sua vida, pastor. Você, você começou chorando e quem tá terminando chorando sou eu. Meu Deus do céu. Meu Senhor amado. É verdade, Meu pastor. Meu filho, Jesus. meu filho me ligou, falou: "Mãe, eu já abri a ressonância, eu já vi que está tudo bem. É claro que agora ele vai levar no neurocirurgião". E Sim. foi tudo, tudo, tudo preparado por Deus, sabe, pastor? Tudo. Foi maravilhoso. Então Deus confirmou para mim ali nos 5 anos, no dia, o Senhor pregou de novo sobre o hipopótamo. E o Senhor falava assim: nunca mais você vai ver o hipopótamo do mesmo jeito. Você vai ver a força, o sobrenatural de Deus. Então é isso, meu testemunho, pastor. Que Só Deus isso. continue te usando poderosamente. Meu Deus do céu. Como é maravilhoso poder partilhar e ouvir testemunhos como esse.
qual é a chance e a possibilidade de você, no trânsito de São Paulo, cruzar com um carro que tem um hipopótamo alegórico? Assim, isso é o negócio mais Eu falei, surreal se que eu eu já ouvi. tivesse sozinha, meus filhos iam falar assim: ah, minha mãe, Tá que é inventando. isso? Aí, ok, isso já é maravilhoso. Aí, qual é a chance de anos depois, no dia que ele pega o exame dos 5 anos, que é a remissão, ser o dia que eu vou falar da live do hipopótamo de novo, é Deus falando contigo, e meu Não, Deus do é céu. demais, pastor, é demais. E o Senhor, e Deus já falou comigo também, através da sua pregação, um dia que meu marido estava praticamente morto na UTI, eu estava indo lá no monte do pastor Figueiredo e da pastora Eli, Sei, que são anjos de Deus na minha sei. vida. O pastor estava lá me esperando para orar, e eu e a minha irmã, que a minha irmã também ama a sua vida, Marina. Ela também Manda um ama abraço pra ela. a sua vida, suas pregações. E ela estava me levando, estava eu, a minha irmã e uma prima minha. E eu, aquele dia, estava muito desfalecida. E aí ela falou: vamos ligar aqui. Estava tocando uma música, mas aí entrou na pregação do Senhor, que era um, acho que como é que é? Podcast, né? O Sim. senhor falando, e o senhor falava assim: e você, meu irmão, minha irmã, que está com um ente querido lá na UTI, Deus está enviando anjos ao redor dele. Pastor, eu me emociono porque meu marido é médico, ele pegou Covid no hospital em São Paulo, dentro da UTI. Ele ficou praticamente morto, o pulmão dele ficou 95% afetado. Pela medicina, não tinha o que fazer. E aí aquela pregação, sabe, veio me trazendo força. O pastor lá no monte, o pastor punha até a cabeça no pó para orar. E é uma vista linda, enxerga São João da Boa Vista. E a gente clamando, orando, pastor, meu marido está vivo, Amém. trabalhando, fazendo cirurgia, salvando Amém. vidas, em Amém. nome de Jesus. Então Minha eu irmã, amo muito a sua vida. Que Deus abençoe o Senhor, a Mila, seus filhos. Glória a amém. Deus. Foi um presente de Deus pra mim poder conversar contigo hoje e ouvir o Desculpa teu falar testemunho. muito, é que eu me Mãe, emociono. você pode falar mais 1 hora aqui que eu vou ouvir. Eu, então, estou emocionadíssimo de ver o seu testemunho. Eu quero muito. Me manda uma mensagem no inbox aqui. Eu quero muito, de alguma forma, gravar teu testemunho, porque esse testemunho precisa ser contado. Porque Deus é um Deus de detalhes que não são detalhes. Esse Amém, testemunho é amém. marcante. Eu já ouvi muitos testemunhos nas lives dos 100 dias, com a graça de Deus, mas assim, Deus não cansa de me surpreender. Meu Jesus Eu tive o amado. prazer de conhecer o senhor em Curitiba, num evento dos pregadores do asfalto. Ah, que A hora que eu vi bênção. o senhor, eu falei assim pro meu marido: eu vou lá no fundo dar um abraço no pastor. O senhor entrou assim, estava lá no fundo. Aí ele falou: ai, vamos esperar o pastor Figueiredo e a pastora Eli. Eu falei: não, eu vou agora. E vocês Aí foram? eu Fala fui comigo. lá e dei um abraço no senhor. E se Deus quiser, eu quero voltar, né, num culto que o senhor esteja pregando. Ou Vai ser um então, quem prazer. sabe, o senhor veio para São João da Boa Vista. Vai ser um prazer te dar um abraço de novo, viu? Glória a Deus pelo teu testemunho, por aquilo Só que mais você uma compartilhou. coisa, pastor. Ah, Eu creio que Deus derramou o dom da medicina na minha família, porque nós passamos por muitas lutas, mas nós já temos 2 filhos formados, médicos, que são uau. usados nas mãos de Deus, que é o Amém. Antônio e o Luiz Felipe, e agora o Lucas também está no último ano de medicina e Meu já está Deus. sendo usado nas mãos do Senhor, depois de muitas lutas, mas a vitória é maior, em nome de Jesus. Amém. Minha irmã, que Deus te abençoe. Foi renovador. Eu acho que para todos nós escutar o teu testemunho de vida, da tua história, da tua família e como Deus é um Deus de detalhes. Deus te abençoe demais. Me manda um inbox aqui, porque eu quero de alguma forma Amém. registrar teu testemunho, porque esse testemunho tem que ser contado, viu? Manda um abração para os teus filhos, para o teu esposo, para toda a tua família aí, tá bom? Amém. Deus Deus te abençoe. abençoe. Fica na paz de Deus. Até mais. Fica na Até paz. mais. Meu Senhor amado. Deve ter um xizinho aí que você clica para sair, tá? Deixa eu ver aqui Agora como funciona. não sei sair, pastor. Ah,
Não tem problema. Vamos terminar junto aqui então, se você não souber. Pastor, não tô conseguindo Fique sair. em paz. Fica aí que a gente termina junto. Meu irmão, que Deus te abençoe, que vocês fiquem na paz de Deus. Esse testemunho foi marcante demais. Amém. Marcou a minha vida e marcou a tua também. Deus sempre está no controle de tudo. Nos vemos na segunda-feira, então. Segunda-feira, 6 horas da manhã, a gente continua nossa leitura da Bíblia. Deus abençoe vocês. Fica na paz do Senhor. Deus abençoe. Até mais. Amém.